Boa tarde a todos. É com satisfação que eu dou início ao terceiro programa do ciclo Entre Artes, Conversa sobre Literatura Brasileira. O Entre Artes é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da USP, uma série de conversas sobre literatura brasileira com escritores e artistas de diversas áreas. Eu, Simone, sou coordenadora do programa e eu coordeno esse projeto junto com o Marcos Lemos, que é nosso aluno de pós-doutorado. Hoje nós temos a honra de receber a atriz, artista plástica e diretora Bia Lessa, e para entrevistá-la eu convidei o meu colega, o Gilberto Figueiredo Martins, que é professor da Unesp de Assis, e agradeço também o Marcos, que vai ficar no chat e colhendo as perguntas. Temos o auxílio do Miraldo, que é o técnico da faculdade. Bia, muito obrigada por estar conosco, é uma honra tê-la aqui. Para mim também é uma alegria imensa conversar com a Guimarães inenarrável, né? Junto com Guimarães Rosa é uma alegria imensa e junto de vocês também, pensadores e professores, é uma honra imensa. Fora que também estar na USP, para mim, também é uma alegria imensa. Um espaço tão importante e fundamental para o crescimento desse nosso país. Obrigada, Bia. Já que você já começou a falar do Grande Sertão, a minha primeira intervenção aqui, na verdade, para a gente refletir junto, para você te ouvir, né, falar sobre literatura, é de fato sobre a tua montagem do Grande Sertão Veredas, né? Eu assisti a peça, né, no Sesc Consolação, acho que foi na primeira temporada que passou, e, assim, eu fiquei arrebatada pela montagem. É belíssima a montagem, sua montagem é de uma força, de uma potência, de uma sensibilidade, assim, um cuidado, né, muito surpreendente. Quando eu fui, eu estava lecionando Literatura Brasileira 2 na USP, que é sobre o Grande Sertão, então eu estava trabalhando o Grande Sertão, aí eu fui, e depois, assim, fiquei arrebatada, deslumbrada com a montagem e convidei os alunos. Aí os alunos foram, ficou todo mundo 2 horas na fila. Eu falei, gente, vai, fica lá um tempão na fila, vale a pena. Enfim, foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque estava todo mundo muito envolvido com o livro, com a leitura, com as análises, e aí calhou de ter a peça no mesmo semestre, né? E aí, então, pensando na montagem, em relação ao livro, em relação aos estudos, né, de literatura, que a gente, como, né, especialista, fica sempre lendo e interpretando, o que eu queria colocar, assim, para discutir com você, é a força da tua adaptação em relação à palavra poética mesmo, né, ao texto do Rosa, porque, assim, uma coisa que me chamou a atenção imediatamente foi que não era uma adaptação do texto, era o texto. Era o texto. Então, as 3 horas de peça, no que você escolheu abordar, era o texto literal, era o texto recitado, inteirinho. Então, para quem conhece o texto, e para quem acabou de conhecer, para quem já leu muitas vezes, e para quem acabou de ler, é surpreendente, é comovente, porque você ouve, né, aquilo bem recitado, interpretado, com toda aquela inteligência cênica. E então, quer dizer, o meu deslumbre se deu muito por conta dessa valorização da literatura mesmo, sabe? E aí, toda a montagem, tudo aquilo que você fez com a sonoplastia, não é? O modo como o cenário se desenvolve, tudo para valorizar o texto, né? Para potencializar o texto. Então, quer dizer, tudo se transforma em imagem, mas o texto está ali o tempo todo, né? O texto nunca foi, digamos que, substituído por uma montagem, né? Não é essa a questão. A questão ali uma conjunção das coisas, mas o texto está o tempo todo no centro. Então, eu queria te ouvir falar sobre isso. Quer dizer, como espectador e como professora, né? Como estudiosa de literatura brasileira, ficou muito forte para mim isso. Quer dizer, é uma pessoa que sabe ler o livro, né? Beleza. Não é isso, assim, quer dizer, com a sua inteligência de cênica, de atriz, de diretora,
e de leitora, porque, assim, eu já vi muita adaptação de literatura brasileira que é uma coisa que não tem nada a ver com livro, né? Isso, e não quer dizer que tem que ser reprodução, não é isso. Claro, claro, claro. Para mim foi assim, primeiro curioso, porque eu nunca, todas as vezes que eu fiz literatura em teatro, muitos anos, tá ruim então, né? Tá com eco, que engraçado. Alô, alô, melhorou? Acho que agora resolveu, né? Que eu fiz, eu montei O Homem Sem Qualidades, montei Virginia Woolf, montei Júlio Verne, eu sempre me interessei em levar a literatura para o teatro. E quando eu fui fazer, e sempre chamei grandes escritores, Moacir Sclia, Sérgio Santana, para me ajudar na adaptação, porque exatamente por um respeito imenso ao autor, assim, e por um respeito, digamos assim, ao que significa escrever, ao que significa colocar uma palavra em frente à outra, o que significa colocar as letras, quer dizer, que linguagem é essa? É uma coisa que eu não domino. Então, eu sempre tive grandes parceiros do meu lado. E quando eu fui fazer o Grande Sertão, ninguém quis adaptar. Eu chamei o Sérgio Santana falou para mim, Bia, mas nem que a vaca tussa. Até teve um dia que ele me escreveu e falou assim, se você me der 50 mil na mão, agora eu faço. Daí eu falei, Sérgio, eu vou arrumar esse dinheiro e vou te dar na mão. Dia seguinte ele falou, pensei bem, não toco a mão nisso de jeito nenhum. Chamei o Jorge Furtado, chamei vários. E ninguém topou, porque por esse respeito, por aquela obra ser tão, digamos assim, tão amarrada, né? Uma obra que ela tem, ela é toda, eu não gosto de falar de perfeita, porque tem aquela coisa que é tão bonito, né? Que a coisa perfeita, se não tem o defeito, e daí também é bonito a gente procurar onde, bom. E daí eu me vi com essa incumbência louca, que era fazer essa adaptação. E tive, hoje em dia, eu acho que foi a grande sorte, porque é isso que você falou, exatamente, Simone. Não há adaptação ao texto tal como ele está ali. Quer dizer, o que eu mudo, às vezes, é o tempo verbal. Em vez de ser passado, às vezes é presente, mas só. E isso foi extraordinário, porque nos fez confrontar com Guimarães Rosa diretamente. Quer dizer, não tinha belengue, lengue, lengue, é ali mesmo, é aquilo com aquilo. E como resolver aquilo. Ao mesmo tempo, eu acho que toda vez que a gente pega uma obra, seja ela qual for, a gente tem a obrigação de se colocar. Então, a gente não pode, enquanto trabalhador da arte, sei lá como é que a gente pode chamar isso que nós somos, a gente não pode ficar empregado de um autor. A gente não pode ficar empregado de ninguém. A gente há que criar uma interpretação própria. Por que é que nós resolvemos fazer isso? Nós resolvemos fazer isso porque nos interessa falar sobre isso. E isso tem que ficar explícito. Então, foi todo um trabalho, digamos assim, da adaptação cênica, que era criar condição para que o ator pudesse, de fato, estar ali inteiramente com a sua personalidade artística em diálogo com aquilo que era a palavra do Guimarães. Então, inicialmente, a adaptação ela foi muito feita assim, eu pegava frases, às vezes um parágrafo, tudo desconexo, para que não tivesse primeiro uma conexão racional, uma ideia, faremos isso porque isso é assim. Então, os atores trabalhavam aqueles fragmentos. Cada fragmento era trabalhado por todos, e eu fazia um tipo de... Interessa eu falar isso, Simone? É isso a pergunta? Interessa? Claro, tudo interessa. E daí eu obrigava a um tipo de trabalho muito rápido, em que não deve-se muito tempo para racionalização. Então, eu pegava, por exemplo, uma frase, viver é muito perigoso. Então, vocês vão fazer isso de 5 maneiras completamente diferentes. Em cada coisa tem que ter uma surpresa que não venha do texto, e vocês têm 1 minuto e meio para criar essas 5 coisas. E daí eles começavam a fazer, como é que eu vou dizer, quase que espontaneamente. Era um desafio, é quase uma gincana. O primeiro momento do ensaio era um momento muito barulhento, mas daquele contato, digamos assim, sem nenhuma responsabilidade, trouxe uma intimidade deles com o texto e uma gama, que eu falo assim, universo da pesquisa,
uma quantidade de gestos que saiu do meio daquilo, que depois eles, através do racional, depois que já tiveram um contato físico, digamos assim, com a obra, daí sim pegar o racional, ver o que fazer, ver o que escolher a partir do tudo que experimentou, ver como é. Então, é um trabalho assim que são 7 fases do trabalho. Eu falo que o trabalho é como se fosse uma cebola. A gente vai descascando, assim. Não dá para querer, no meu conceito, no que eu gosto assim, de fazer com teatro, que não é o teatro do entretenimento, chegar e achar que está feito. Ou que tem uma ideia em casa que você chega lá e executa. Eu acho que quando você vai para o teatro que eu gosto, eu vou com nada. Eu vou assim, temos o Guimarães, tenho essas pessoas e mais nada. E como aquilo vai se dando realmente, quer dizer, o que acontece quando aquela palavra vai para a boca do Caio, vai para a boca da Luísa, vai para a coisa da Leonard, como é que aquilo se dá? E sendo construído em cima do real. Então, o que eu acho que tem de bacana no espetáculo é que eu acho que ele é feito, como é que eu vou dizer, em cima do que de fato lá está. É quase como se não tivesse uma representação no sentido de representar uma ausência. Eu represento, sei lá, o Gilberto Gil que não pôde vir, eu estou aqui representando. Então, Riobaldo não está aqui, eu vim representar. Então, é como se eu negasse um pouco essa ideia dessa representação e entrasse um pouco num diálogo corporal, emocional, racional com o autor. Agora, não de forma enquanto empregado, ele é maior do que nós, como não. Ali o Guimarães Rosa tinha que estar, a gente tinha que ter a coragem, sabendo da genialidade dele, sabendo até que provavelmente a gente não desse conta da tarefa, mas que era importante ter esse enfrentamento com a obra. É interessante de ouvir, porque assim, é uma peça que entra pelos sentidos. Então, essa coisa da sonoplastia, por exemplo, ela potencializa o texto, o refinamento do texto, mas aí tem o barulhinho, tem o vento, e o grilo, e o bicho. E assim, é comovente. É um negócio que dá vontade, assim, dá vontade de chorar em alguns momentos, porque para quem está mergulhado no texto, ouvir aquilo, né? Eu acho que quando eu saí da peça, eu ouvia pessoas que não tinham lido o livro. Então. Estavam surpresas, né? Então isso também é fantástico, porque tanto uma pessoa que já leu várias vezes, quanto eu vi jovens assim que falam assim, eu não li a obra, quero ler e tal. Eu ficava ouvindo, né? E aí as pessoas também entusiasmadas. Então, porque essa coisa o corpo, o modo como o texto ele adquire outras camadas, né? Então isso me chamou muita atenção também, né? Mas é sempre o texto, né? É sempre o texto ali, só que aí assim aquela coisa que o Rosa fala, em um conto que ele fala que é o verivérbio, né? Encontrar o verbo, o verdadeiro, o verivérbio, quer dizer, é repotencializar, talvez, a palavra que às vezes fica gasta. Então, mesmo para quem já leu muito livro, aquela passagem pode não reverberar tanto quanto ela deveria, né? E aí a peça teve essa potencialidade de reverberar. Então, realmente atingir né, isso que você falou é bem importante, porque a gente trava esse diálogo direto sem ser empregado do Rosa, mas é claro que o que é importante é a gente dialogar com o que ele propõe. Então, essa questão toda, por exemplo, da sonoridade, foi uma coisa extraordinária, porque, como é que eu vou dizer? Isso é uma coisa que o próprio romance propõe. Quer dizer, tem uma lá das descrições da batalha, quando eles ficam horas durante a noite esperando, ouvindo o barulho do inimigo e os barulhos das coisas. Quer dizer, aquilo, por exemplo, é extraordinário, porque ele narra quase que uma batalha inteira só pelos ruídos. Então, e a sonoridade da palavra. Agora, o curioso... A passagem da morte dos cavalos é toda sonora. Totalmente, totalmente. E tudo, né? Cada palavra, cada construção. E daí tem duas coisas. Uma coisa foi assim, a ideia dos fones, ela nasceu primeiro de uma necessidade técnica. A gente ia fazer o espetáculo e estrear no Centro Cultural Banco do Brasil, que tem uma cúpula gigantesca, 30 metros de altura. E como é que a gente ia resolver aquilo? Porque fazer o Guimarães e não ouvir as palavras é quase a morte.
as palavras tinham que ser... E daí, como que faz? Bota as caixas de som, cria-se uma capa gigantesca para criar uma acústica, como na Sala São Paulo. E a gente viu que não ia ter jeito, até que um cara de uma empresa chamada Loudness, o Márcio Pilot, que é um gênio da acústica, ele falou, Bia, quem sabe se a gente puser um fone em cada pessoa, a gente consegue... Bom, foi incrível. Daí, olha que beleza, essa possibilidade que primeiro foi o que gerou, de alguma forma, todo o caminho cênico, porque a gente começou a trabalhar com 4 layers de som. Uma eram todos os ruídos, o outro eram todos os sons inconsciente e do inconsciente coletivo, as cantigas, as rezas. Outra era a música original do Egberto Gismonti e a fala dos atores. Então, teve e isso foi incrível, abriu ali para a gente uma coisa muito poderosa, assim, a nível de... E daí tudo aquilo, quer dizer, a possibilidade do Caio estar falando no ouvido de cada um. Então, você começa a ter uma relação com cada leitor, ao mesmo tempo que você tem uma coisa linda do teatro, que é o coletivo, né? Teatro é um ato coletivo, ao mesmo tempo ali era o coletivo e a negação do coletivo, porque também era individual, como era com cada pessoa. Então, isso foi amadurecendo, quer dizer, o que eu quero dizer assim, é o elogio que a gente tem que fazer às dificuldades, quer dizer, como a dificuldade nos leva sempre a descobrir coisas, quer dizer, a coisa boa da vida é resolver dificuldades. E uma outra coisa que eu ia falar, que era... Bom, não sei. Depois eu lembro. Mas... Eu lembro. Vou te falar... Não lembrei. Posso falar? Não, que uma coisa que foi muito lindo para nós todos é que esse é um livro dito como um livro difícil, eruditíssimo. Que ninguém compreende, que as pessoas abandonam, e que... barararã. E, para mim, o meu primeiro contato com esse livro já foi uma paixão louca, e aquilo... Eu tenho uma história muito bonita. Antes de acabar, eu estava fazendo a exposição do Guimarães e fui conversar com Antônio Cândido. E eu estava a 8 páginas do final, naquele momento que vocês sabem que é avassalador. E eu cheguei na casa dele e falei, eu estou desesperada, porque eu não posso acabar esse livro. Não dá, eu não vou, assim, uma dor. E ele falou para mim, ele disse assim, Bia, eu tenho uma coisa linda para te dizer. Eu falei, o que é, Cândido? Ele falou, você pode começar de novo. E aquilo que era óbvio, para mim foi extraordinário, porque eu acabei começando exatamente como o infinito. Então, para mim, quando eu fui fazer teatro, uma das coisas muito importantes dentro da alma era como é que poderia ser uma coisa assim, popular, não no sentido de muita gente, mas popular no sentido de entrar para dentro das pessoas. E como Guimarães tem esse estudo muito profundo da linguagem, tradição oral brasileira, junto com a construção das palavras, aquilo, como é que eu vou dizer? Eu não sei, é quase uma prova, entendeu? Para mim foi uma prova. Olha, tá vendo? Todo mundo quer ver. A gente apresentou, assim, sei lá, 2.500 pessoas num dia, numa sessão, e lotado, e querendo mais. Quer dizer, isso, para mim, talvez tenha sido uma das coisas mais comoventes. Não pelo sucesso, que isso é besteira, a gente sabe que não interessa, mas pelo alcance, né? Pela eficácia em termos de alcance mesmo. Isso é notório, assim. E dá um lugar a ele, além do lugar que ele já tinha, digamos assim. Como quem diz, leia, seja bem-vindo, não queira entender cada palavra. As palavras, uma coisa que eu falava muito com os atores, mas o que isso quer dizer? Inúmeras coisas. Isso quer dizer inúmeras coisas. Decide aí você o que você quer dizer com essa palavra. Mais do que ter uma definição única. É um livro, eu não sei como é que é para vocês, mas cada vez que eu leio, é um novo livro. A cada momento que eu estou na minha vida e leio, é um novo livro. Às vezes serve até como autoajuda. Cada vez que eu leio, eu quero que o final mude. Eu vou chegando perto do final e falo, não. Isso não vai acontecer. Isso não.
Muito bom, muito bom. Eu vou te fazer mais uma pergunta sobre o Grande Sertão, daí eu passo a palavra para o Gilberto. Você mencionou Antônio Cândido, né? E a pergunta que eu vou fazer passa por um texto dele famoso sobre o Grande Sertão, né, no qual ele, ao analisar a obra, ele fala que a obra ela é ancorada no que ele chama de um princípio de reversibilidade, porque tudo vira tudo, e tudo se transforma em tudo, e o sertão ele é mítico e ele é real, os personagens são cavaleiros andantes, a donzela guerreira, mas também o jagunço, então as coisas todas elas são moventes, o mundo é misturado, né? Tudo tem os vasos comunicantes. E aí eu acho que a sua montagem, assim, a sua montagem e instalação, né, com aqueles bonecos, para mim, aquilo é o princípio de reversibilidade o tempo todo, porque o boneco, ele é gente, ele é pedra do sertão, né? Ele é imagem, né? E aí, assim, o cenário não é nada e é tudo, assim, é incrível, né? Então, essa coisa do princípio, de como você captou esse princípio de reversibilidade, né? Por meio da cenografia, essa inteligência de captar essa passagem, né? Do homem para o bicho, do mito para a realidade, da realidade para o mito. Então, os personagens também, eles mudam, né? O personagem, a atriz, ela é Nhorinhá, depois ela é o Riobaldo menino, e a gente entende perfeitamente. Ninguém, mesmo que não frequenta teatro, digamos, né, constantemente, entende que são vários personagens, são várias vozes, né? Acho que só o Riobaldo fica Riobaldo até o final. Mesmo assim, tem horas que ele é jagunço. Tem horas que ele muda, que fica uma coisa coletiva, né? Então, isso eu queria colocar para você também, nessa ideia de como você captou, de alguma maneira, isso que é um princípio estruturante do livro, né? A ideia de que as coisas não estão fixas, elas vão se transformando. Lindo isso que você falou. Eu acho que eu não li esse texto do Cândido, depois me manda, porque é engraçado, o que me deu primeiro era uma sensação de que eu acho que o Guimarães, de alguma forma, talvez seja dos primeiros caras que tem uma visão, escritor, ecológica, no sentido que o homem não é o centro de tudo, ele está em relação. Então, isso era uma coisa muito importante para mim, que todos fizessem pássaros, cactos, que tudo fosse tudo, e que tivesse ali, como é que eu vou dizer, essa transformação sem psicologismo. Quer dizer, não é que é uma coisa e vai aos poucos virando. Para tirar aquilo que o Silviano fala tão bonito, que não pode ser domesticado, não pode ser de todo entendido e de todo compreendido. Ele é bruto, ele é cortante e ele é a transformação o tempo inteiro. Sabe que uma antropóloga que trabalha aí, colega de vocês, professora de antropologia, Marina Vanzolini, ela foi ver o espetáculo e a Marina me falou uma coisa que me tocou profundamente, porque eu não tinha... Isso é que é bonito do conversar. Por isso que eu amo falar sobre o Guimarães, porque a conversa é criação, né? Então, você vai conversando, você vai pensando e aquilo vai desencadeando criação, né? Uma coisa muito, muito lindo falar, o diálogo. Mas ela falou uma coisa que ela falou, Bia, o que tem ali é que nada na realidade existe, as coisas são evocadas. Evoca-se o sertão, evoca-se as imagens, mas elas não estão de fato, que era uma grande preocupação minha, porque qualquer imagem que se dê ao Grande Sertão é um empobrecimento da obra, não tem jeito. Sertão, você bota uma foto, por melhor que seja, do fotógrafo mais extraordinário, é um empobrecimento, não pode. Então, isso foi um dos enfrentamentos, assim, como no teatro, que é o lugar da metáfora, onde como é que você vai lidar com a imagem? Que jeito que faz? Então, essa coisa da transformação foi muito importante para mim e partiu desse princípio de não ter uma coisa. Então, tinha-se aquela coisa da jaula, onde tinha um lugar, digamos assim, que as pessoas estavam confinadas naquele universo, que tinha uma coisa que para mim foi muito importante, que era a dificuldade do olhar, você ter que procurar, porque para mim é muito forte isso do Guimarães, que é mire e veja, não é só olhe.
mira, bota e olha. E isso implica numa atitude do espectador. Quer dizer, se você estiver ali sentado assim, você vai perder muita coisa. Você tem que estar atento e em movimento. Então, não há facilidade, não tem moleza, é aquilo que você falou. 2 horas e sei lá quanto de espetáculo, durinho ali naquele lugar, com aquele negócio, Guimarães Rosa na veia e pau na égua. Não tem intervalo, não tem. Então, foi uma coisa importante, assim, de como é que se chegou a essa ideia. Agora, partiu dessa sensação que eu tinha de que o lindo dali, e aquilo naquela época ainda, como é que ele tinha essa noção tanto de homem, não mais como centro de tudo? Tudo estabelece um outro diálogo e uma outra questão, e tudo é transformação, que eu acho que é, sei lá, o cerne do nosso conhecimento. Quer dizer, hoje acho que o que nós sabemos com mais radicalidade é que nada é perene, tudo se transforma o tempo inteiro, e que a coerência ou a inteligência é você estar em transformação e não estar né? E isso até era um exercício no próprio jogo cênico, quer dizer, não criar uma interpretação, como é que eu vou dizer, que não tivesse ali algo que não fosse um jogo real. Por exemplo, só para a gente entrar em cena, muitas e muitas vezes a gente jogava futebol antes, porque é um jogo, é um passa-bola, fez gol, não fez, não tem concentração, não tem tentar buscar dentro de si algo que eu tenho que chegar no lugar, não, é um jogo de fato, olha para lá, olha para cá, se você não prestar atenção nesse cano, ele vai te machucar, se você não subir, você tem que estar vendo, você não pode estar tanto para o espectador como para o ator, quer dizer, tem que ter uma conexão com o real, com o que de fato está acontecendo naquele momento. E que eu acho que é, de novo, o Guimarães que propõe isso. Do jeito que ele estabelece a relação com tudo que ele encontra. Quer dizer, é lindo como tudo que ele encontra modifica ele próprio. Tem uma cena do livro que eu morro de tristeza, às vezes eu faço, meu Deus do céu, será que a minha vida ainda eu vou encontrar esse cara de novo? Porque tem tanta coisa que eu não... Que é a cena quando ele vira chefe e que ele decide que ele vai matar um homem. Daí chega um animal, daí chega um cachorro, daí ele vai... Como cada coisa vem e modifica a ação de forma absolutamente concreta. Estou falando demais, né? Não, excelente. Então, vou passar a palavra para o Gilberto, que ele quer conversar sobre outros assuntos. Não, outros Macunaíma e outras peças. Gilberto. Olá, Bia. Boa tarde a todo mundo. Nosso encontro, de alguma maneira, já está marcado há algum tempo. A Beth Nespoli, minha amiga, falava que eu tinha que conversar com você, quando ela era minha professora lá no Célia Helena, e eu me inscrevi recentemente para um curso que você ia dar, desses à distância, e você acabou desmarcando, e aí, então, estamos nos encontrando agora. É bom ouvir você respondendo a Simone, conversando com a Simone, porque para a gente que trabalha com literatura de um outro modo, diferente de você, parece que a relação é quase natural entre Rosa e Mário de Andrade, não é? Ouvindo você falar agora, isso se torna mais natural ainda, porque muito do que você estava dizendo quase que te empurra diretamente para o universo do Mário, né? Em alguns momentos, por exemplo, você falava em erudito e logo passava para algo que era da cultura popular, né? Porque esse é um jogo essencial nessas duas obras, assim como é nos Sertões, no Graciliano, que você já visitou faz tempo, lá no começo da sua carreira. E esses, por isso, são autores fundamentais para quem dá aula de literatura brasileira e se mostram fundamentais para você também. Então, queria que você falasse um pouco disso. No seu processo de pesquisa, que eu sei que vai além desse trabalho com os atores, dá para ver as caixas de arquivo aí atrás de você. No seu processo de pesquisa, eu acho que para essas duas peças em particular, acho que contou muito, né, essa preposição e em vez do ou, né, de que você não precisava fazer opção. Então, você tinha o erudito e o popular, você tem uma obra que é de vanguarda, mas é muito tradicional.
você tem uma explicação histórica do Brasil, mas que passa pelo mito o tempo todo, né? Então, são intelectuais, talvez dos mais intelectuais, esses dois autores da nossa literatura, mas tem uma pesquisa que passa, em ambos os casos, pela fala popular, então tem muito de escrita, como você disse agora, e a Simone também, mas a cultura oral está sempre por perto. Você trabalhou com ópera, mas trabalhou com carnaval, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa mistura rapisódica que o próprio Macunaíma te propõe, né? Quer dizer, chegar à conclusão de que é possível levar uma cena dita em tupi, né? E que as pessoas vão curtir, vão entender. Eu acho que tem uma pesquisa muito profunda que o Rosa te levou para o universo do Mário. E eu queria saber se é isso, se isso tudo, se essa mistura é que caracteriza para você o que se chama de identidade nacional e se é possível resgatá-la por esse caminho, por esses autores, o que eles têm em comum. Gilberto, primeiro agradecer muito pela sua pergunta. Porque é aquilo, né? Vocês vão falando, vai explicando coisas que nem eu sei. Quer dizer, o caminho do Grande Sertão para o Macunaíma não foi um caminho, digamos assim, simples. Não me levou de forma delicada, me levou, ao contrário, de forma muito bruta. Assim. Macunaíma não foi uma peça que eu escolhi fazer. Eu fui convidada para fazer dentro de uma outra. E meu primeiro movimento foi não topar, porque o Mário trazia algumas questões que eu dizia assim, eu não sei a resposta para isso. Como é que dizer? Não é isso, eu não sei a resposta, que isso me interessaria procurar a resposta. Mas eu não estou nesse assunto. Como essas questões, a brasilidade, o que é o homem brasileiro, isso, na realidade, está cada vez me interessando mais, num sentido assim. Paulo Mendes da Rocha, um dos meus mestres, assim. Não interessa se somos brancos, pretos, alemães, japoneses, somos humanos. E isso cada vez me interessa mais. A ideia de não país, a ideia de uma humanidade, assim, de homens que... E daí você fala assim, eu vou pular um pedaço, depois eu volto. Mas realmente você tocou num negócio que é o que, para mim, foi mais forte e é mais potente, que é realmente a possibilidade, quer dizer, o que tem de deslumbrante em sermos humanos é falarmos um com o outro. Estamos aqui conversando. Um passa a informação e o conhecimento vai se somando. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. E quando eu me deparei de fato com a obra do Mário e que ele estabelece essa rapisódia, essa construção explícita da colagem, de uma coisa que vem a partir da outra, daí sim misturando profano, sagrado e tudo, uma miscelânea, eu falei, isso é absolutamente genial, porque é a possibilidade que eu tenho de deixar claro, explícito, o que significa fazer teatro para mim, que nada mais é do que estabelecer um diálogo, uma conversa possante. Então, a possibilidade de infinitas citações, de dizer, eu faço isso a partir disso, de você, como é que eu vou dizer, ganhar para si a ideia de caminho sem ser a ideia de originalidade, como se a originalidade tivesse numa forma na literatura, né, numa forma de trabalhar códigos. Então, isso foi muito fundamental para mim. E eu chamei a Verônica Stiger para fazer a adaptação. E logo, a primeira conversa que eu tive com a Verônica, antes de topar, ela falou uma coisa que abriu uma porta para mim, que era isso. Ai, que preguiça do mundo como está agora. Porque, para mim, a questão do ai, que preguiça era uma questão muito forte, porque já sabemos que a preguiça é uma coisa fundamental, criativa e muito potente. Descobrimos isso na própria vida. A gente estuda para, no momento do devir, a coisa nos invadir e nos transformar. Quer dizer, já sabe. Agora, falar disso ali, agora, nesse momento do mundo, me interessava. Mas, ai, que preguiça do mundo como está agora, era uma coisa para mim fundamental e continua de alguma forma sendo. Eu acho que estamos todos num momento crucial da humanidade, que a gente tem que dizer que veio. Construímos uma humanidade de quinta categoria, chinfrim, pobrinha, mesquinha, não é nem uma
como é que eu vou dizer, uma grande obra que não deu certo e é um fracasso. Não, é uma sociedade de quinta categoria, com valores horrorosos, com dinheiro na frente de qualquer valor. É uma coisa. Gente, eu acho que o ser humano é assim, horroroso. Então, e daí o Paulo Mendes diz tão bonito, ele fala, bom, se a gente fez essa merda toda, desculpa pelo merda, a gente é capaz de reverter. Se fizermos isso, somos capazes de fazer. E isso no Mário ficou muito evidente. Então, daí me abriu o caminho para o Macunaíma, e daí, você falando, eu vejo, sim, esse caminho de um para o outro, que eu nunca tinha nem pensado dessa forma. E realmente ele é muito natural, porque os dois tratam de formas diferentes, mas exatamente disso que é tão rico e poderoso, que é o sagrado e o profano, e daí chegando no Brasil, esse espírito genial e extraordinário de como o brasileiro lida com o sagrado e com o profano, que eu acho que é uma das características mais sensacionais do povo brasileiro. Eu, uma vez, fui fazer um documentário exatamente porque estava me afastando um pouco do teatro, porque estava achando que o teatro, enquanto representação, estava se afastando demais da realidade e que os nossos códigos não davam mais. Tristeza não podia se representar daquele jeito, alegria. Bom, se vocês se interessarem, depois a gente fala disso. Mas eu cheguei numa casa, interior do Ceará, lógico, aquela parede, Maurício Matar, Sepultura, Nossa Senhora, aquela coisa deslumbrante, aquilo tudo misturado, atores e sei lá, ao mesmo tempo tem um vereador, né? Aquela coisa linda daquele altar, e no meio tinha um prego, e eu não tinha o quadro. E eu conversando, falei, mas o que está ali? Ela falou, ali é a Nossa Senhora, minha filha. Eu falei, mas a Nossa Senhora, cadê a Nossa Senhora? Tá... Ela falou, Nossa Senhora está dentro do meu armário, de ponta cabeça, porque nunca mais me obedeceu. A hora que ela voltar a me obedecer, ela volta para onde... Então, é tão deslumbrante essa ideia de que o milagre, o milagroso existe a partir da minha criação com ele, do meu diálogo com ele, e não aquela coisa portuguesa, daquele catolicismo, que é minha culpa, do Senhor, que não, é um Deus que ou ele me obedece ou eu não acredito mais nele. Então, essa relação muito linda do brasileiro com o sagrado e o profano, eu trabalho muito com a Betânia, com a Maria Bethânia, e vira e mexe vou para Santo Amaro da Purificação, que eu acho que é tão importante como ir, sei lá, para Paris. Tem que se ir para aquele lugar. Ali e é tão lindo, Gilberto. Você está naquela novena da Dona Canoa, aquela coisa linda, todo mundo rezando em latim, tudo cantado, uma coisa deslumbrante, você chora, eu quase morro. Quando você acabou a missa e você bota o pé para fora, na frente já tem o palco e já está cantando na boquinha da garrafa e todo mundo rebolando até a garrafa e todo mundo namorando e todo mundo alegre, todo mundo bebendo e aquela alegria louca, e de repente faz um silêncio. Eu falo, Betânia, o que é isso? Ela falou, Nossa Senhora vai passar aqui. Então, é uma coisa... Então, é muito bonito. Eu acho isso... E essas duas obras, elas realmente propõem isso, quer dizer, explicitam esse jogo e esse diálogo entre o profano e o sagrado. Isso é a explicação do Roberto da Mata, né, da nossa sociedade relacional, né, da relação que a gente tem com a religião, que ela não é a relação institucional. Você até pode ir para o culto social, tudo, mas você chega em casa, você tem o santo para falar com ele direto e colocá-lo de cabeça para baixo. Isso deu Suassuna, né, que os personagens do Suassuna vão lá e enrolam a compadecida para intervir com Jesus e dar um jeitinho, né? Isso não tem problema. Isso é muito legal. Mas o que eu gostaria também de ouvir você isso de alguma maneira você já respondeu para Simone, mas você nunca faz muita questão, me parece, de ser contemporânea. Isso eu acho muito legal. E também tem a ver com essas duas obras. Então, você sabe muito bem, como espectador e como gente que, inclusive, morou fora do país, você sabe quais são as linguagens contemporâneas do teatro, mas essa sua valorização ao texto, né, a dramaturgia do texto, te coloca num lugar que está próximo e distante a isso.
a música, por exemplo, tem muito valor narrativo na sua obra, né? Eu vi recentemente Pi, por exemplo, e mesmo Macunaíma tem muita música, o que é diferente, né, do Grande Sertão. É. Então eu queria que você também dissesse como que você localiza a sua estética. É sempre esquisito falar isso para o artista, né? Mas eu gosto também de provocar, porque é exatamente às vezes o que o artista não quer falar. Mas como que você coloca a sua própria produção, já que a gente falou do Rosa e do Macunaíma, nesse entre lugar de vanguarda e tradição? Quer dizer, você quando fez Macunaíma, você não tinha só o monumento Macunaíma, você tinha o Macunaíma do Antunes, de que você participou, e tinha o Macunaíma do cinema, quer dizer, não, Claro. não era pouca coisa, né? Para você pode não ser, mas, por exemplo, um ator que faz o Macunaíma e sabe que o Grande Otelo fez, o Paulo José fez, o Cacá Carvalho fez, é um peso. Para mim também, para mim é um peso gigantesco. Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Porque você vem da escola do Antunes, né? Que não aceitaria que a gente dissesse que ele era popular. A gente sabe que sim, mas ele ia se sentir melhor se a gente falasse que ele era grego, né? Então já tem aí um entrelugar, né? Entre o popular e o erudito, e entre a vanguarda e a linguagem tradicional. Eu queria saber em que lugar você se situa nesse... É difícil para mim, eu não sei se eu diria, eu posso te dizer um pouco o caminho, assim, o que eu sinto, assim. Para mim, a grande revolução, todas as grandes transformações, elas se dão através dos sentimentos. Eu acho que nada acontece se a gente não está, como é que eu vou dizer, num estado de emoção muito profundo. Eu acho que a revolução se dá na alegria, que as transformações se dão nas grandes dores. Então, e que a emoção é uma linguagem direta com todo mundo, seja quem for. Quer dizer, está aí um pouco, talvez não, o poder da música. A música fala com qualquer um sempre. Então, eu diria assim que talvez o meu caminho, eu não sei aonde eu fico, eu realmente não tenho isso e gosto de não ter modelos, nunca trabalho com referência, jamais chegaria para um autor ou para quem quer, vira e mexe trabalhos novos com equipe nova, eles falam, mas qual a referência? Eu falo, a referência é algo que a gente não fez ainda e que a gente não sabe o que é. A nossa referência é o problema, é a questão. Como é que a gente resolve essa equação? E não como uma referência, assim, vamos por esse caminho. Isso eu nunca tenho. Então, o que eu estava te falando mesmo? Peraí. Esse seu lugar, o seu lugar, como você... O que eu posso dizer é que, para mim, o que eu sinto que é mais forte é essa criação da emoção. E que daí isso... Eu fui, durante muito tempo na minha vida, jogada, assim. Os intelectuais me achavam empobrecida intelectualmente. E os populares achavam que eu era intelectual. Eu ficava muito nesse entre, de fato. Agora, de fato, se alguém que eu olhe na obra e que eu me identifique, é a Pina Bausch. Porque eu acho que a Pina Bausch, um pouco, ela caminha também por isso. Tudo sempre parte muito do indivíduo, no sistema de trabalho, e tudo encontra, como é que eu vou dizer, o afetivo. Esse afetivo é que, na realidade, é o que me interessa. Tanto do universo das relações, da própria relação de trabalho que se estabelece. Quando eu falo afetivo, não quer dizer bonzinho e nem carinhoso, mas é não lidar profundamente com as emoções, que muitas vezes é árido, é duro, e não significa criar amizades, mas significa criar embates. E isso eu acho que me coloca, não sei aonde eu estou, mas, assim, posso dizer que, enquanto inspiração, a vanguarda me interessa imensamente. A vanguarda em si, pensando assim, espaços de pensamento que ampliam. Então, isso é uma coisa que me interessa e que é quase religioso. Daí sim, eu acho que é quando a gente toca o sagrado. A gente encontra algo e aquilo te leva para abre-se uma vida. E realmente eu acho que a obra de arte, enquanto ela realmente se estabelece, ela é tão poderosa no sentido de modificar e de transformar e de abrir caminho, né? É uma parede que não tem, quando você vê, você fala, meu Deus, e aquilo
te leva, assim. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que o meu trabalho eu não sei, mas que, enquanto pessoa, a vanguarda é uma coisa que me interessa imensa. E também, não posso deixar de falar a ciência, que eu acho que, hoje em dia, a grande vanguarda do mundo, de fato, é a ciência. Eu acho que nós, nas artes, assim, a gente está bem a reboque de uma coisa extraordinária, que são as invenções e a aceleração da ciência, que realmente, nesse momento, nos propõe mudança de comportamento, mudança de paradigma, mudança de todo do próprio entendimento do que é humano. Então, eu acho que, nesse momento da humanidade, assim, a ciência tomou para si um pouco o que era o papel das artes, até o que o papel das artes foi um pouco até hoje. Eu me sinto um pouco a reboque, assim, correndo atrás das questões de soluções tão difíceis e complexas que a ciência propõe, e que daí o comportamento vai atrás, quer dizer, por mais simples que pareça, a gente pensar que hoje em dia a gente não tem mais que ter relação sexual para ter filho, é uma mudança extraordinária. Uma vez, eu fiz um tratamento desse para engravidar, e eu não sei se vocês já viram, você chega lá para colocar os óvulos, o meu era assim, tira os óvulos, coloca o espermatozoide, e daí eu cheguei lá e tinham 4 que tinham sei lá, como se tivesse brotado, não vou saber a palavra agora, e fecundado. E daí eu olhei para o médico, me mostrou no microscópio, eu fiquei toda aí, e um era muito diferente do outro. E eu falei, qual é o óvulo bom aqui? Ele falou, Bia, e a divisão celular eram 8. Eram 8. Ele falou, não tem nenhum igual ao outro. São completamente diferentes. Sempre. Não há... Imagina, pensando a célula dividida em 8, não ter 2 iguais. Então, é muito extraordinário. Assim. E daí eu vi aquilo e me veio aquela frase, né? Deu a luz. E eu olhava para aquelas crianças e falava, gente, eles já viram a luz. Eles vão voltar para o escuro para depois ver a luz. Então, olha o paradigma que se quebra só com uma coisinha, que é separar a ideia da sexualidade da reprodução. Então, eu sinto que a ciência, hoje em dia, é uma coisa extraordinária. Conhecimento. Simone, você quer passar para o chat? Tem umas perguntas aqui do público que está assistindo a gente ao vivo no canal do YouTube, canal da FEFELESH. A primeira é da Cláudia Barbieri. Gostaria de saber um pouco sobre a diferença da montagem em diferentes palcos, tipo arena e italiano. Como ficava o uso da gaiola? Isso foi bacana, porque a gente começou fazendo para um núcleo de pessoas, eu acho que aqui primeiro era, sei lá, 180 pessoas. E depois a gente se viu com a possibilidade de fazer no italiano. Mas então o que eu fiz para não ser o italiano? Imagina, você tem o palco, né? Vamos pensar, o palco está aqui é o fundo do palco. Eu botei a gaiola aqui, entre o palco e a plateia. E atrás, no próprio palco, uma outra arquibancada. Então, eu mantinha a ideia da arena sempre, quer dizer, eu tinha no palco a gaiola e mais uma plateia atrás. Então, eu não perdia isso que era... E daí, Gilberto, quando a gente foi fazer em grande escala no italiano, a coisa do sagrado ficou muito forte. Porque era assim, uma coisa sei lá, um suspiro com 180 pessoas. Agora, um suspiro e um silêncio com 2.600 pessoas mata a gente. Tinha uma hora no espetáculo que eles iam exatamente para essa batalha que eu falei dos ruídos, que eles corriam, pá, paravam. E daí eles ficavam um minuto imóveis, num espetáculo que era movimento o tempo inteiro. Esse 1 minuto nos espaços de 2.500 pessoas, 2.000, era de matar. Era de matar. Era uma coisa que invadia um silêncio que, olha, eu vou te dizer, era difícil de suportar.
era difícil de suportar. Vira e mexe, eu ia para o cara da mesa e falava, solta! Porque era assim, era como se aquilo... eu mesmo não desse conta de aguentar. A primeira vez que o Caio fez para essa multidão, ele quase morreu. Ele saiu, ele teve uma coisa de vômito e de choro, ele não conseguia se mexer. Ele falou, acho que eu não dou conta de nunca mais fazer... E no dia seguinte ele fez 2 sessões, para 2 vezes. Mas, assim, daí sim a gente toca no sagrado, que é isso que o teatro faz tão lindamente, que é... E que os gregos sabiam bem, né? Exatamente. Porque é isso, né? Exatamente, é lá. Daí você toca ali, assim, talvez todo o esforço da vida para chegar naquele negócio e aquilo se estabelecer. E aí é que aquilo, a gente voltando ao diálogo, daí se instaura um diálogo muito poderoso entre todos que estão vivendo aquilo, sem diferença nenhuma, atores, técnicos, espectadores. Então, é uma catarse, assim, e eu acredito nisso. Acredito assim, na construção desses momentos que são, em última instância, afeto puro. Daí aquilo que você falou, todos os sentidos, cheiro, visão, tato, audição, tudo conectado para que alerta, né? Uma coisa alerta, o oposto do... Mas foi assim, a gente quis manter essa mesma relação com a plateia. E era bonito também a plateia que estava no palco, e a plateia era muito diferente. Eu acabei, enquanto diretora, gostando mais, quando era grande, ver lá de longe. Porque quando você vê de longe, o de perto é incrível porque você escolhe o que vê. Quando você vê de longe, você vê o todo. Então, de alguma forma, você também tem uma visão de como aquilo foi construído mais explícito do que quando você está tão dentro da gaiola, que daí você está meio que misturado naquilo. Então, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu estava morrendo de medo de perder. Eu falei, não, está aqui o negócio. Eu saí, tanto que eu resolvi depois fazer o filme. Gilberto sumiu para mim. Não, voltou. Aqui dentro. Próxima pergunta, da Magda Martins. Infelizmente, não consegui ver a peça. Queria saber se a Bia tem planos para uma nova temporada de Grande Sertão. É isso. Queria saber se ela tem se vai voltar a peça. Olha, a gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente semana que vem, mas, assim, a gente já tinha um espetáculo marcado lá em Inhotim. A gente vai fazer uma pequena temporada em Inhotim, que a gente ficou muito animado de fazer. Ali do lado daquelas obras todas, no meio daquele jardim, eu acho que vai ser uma coisa muito poderosa fazer. Então, a nossa primeira parada em Inhotim, e depois a gente está com possibilidade de ir para Portugal. Mas eu acho que a gente ainda vai fazer esse espetáculo. A gente tem ele muito vivo. Todos que fazem querem muito, sabe? É uma coisa muito poderosa para a gente. Mais uma pergunta, Mazé Moreira. Bia, não há uma similaridade... Sumiu o som. Desculpa, eu apertei sem querer. Bia, não há uma similaridade entre Sertões, Macunaíma e Pi? Sertões... tá. Similaridade, eu acho que tem. Quer dizer, sou eu, né? Eu acho que ela quis dizer Grande Sertão, né? Macunaíma. Imaginei. Eu acho que tem, assim, o fato de ser eu mesma ali, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas um trabalho parece com outro, ali se repete. O Tadeusz Kantor falava isso, que eu acho muito bonito. Ele fala, que culpa eu tenho, sou eu mesmo. Então, eu acho que tem um diálogo, obviamente, entre as coisas. O Pi, de alguma forma, toca em questões de uma forma explícita, em questões que nas outras obras elas vêm de uma forma, digamos assim, como um alicerce, ela está dentro da obra, mas ela não é. E o Pi era o oposto, assim, o meu desejo era de trabalhar com dados, eu queria trabalhar com percentual, dado, quantos, isso que
Tanto que, sei lá, grande parte do espetáculo, sei lá, 20 minutos do espetáculo, 25 minutos do espetáculo, que era o início do espetáculo, eram as pessoas falando nomes e carteira de identidade. Pegava uma roupinha e falava Rosângela, RG não sei o que, como quem diz. Somos muitos, e é uma quantidade, até que a gente dava, o PI para mim era como se fosse voando de avião, você tivesse uma ideia geral e, de repente, você focasse numa única pessoa e entrasse dentro daquilo, mas sempre do ponto de vista de algo explícito, quase como se fosse um depoimento. As interpretações são todas de frente, olhando para a plateia, dialogando diretamente com a plateia, quer dizer, o oposto do que a gente tinha em Macunaíma e o Grande Sertão Veredas, que, de alguma forma, era um universo, era a criação de um universo. Ali é como se, de fato, fosse um embate assim, direto com a plateia. E bacana, porque era também isso que fazia tempo que eu não fazia, quer dizer, trabalhar com o autor e com as questões contemporâneas, no sentido, não com as questões contemporâneas, porque ninguém é mais contemporâneo do que Guimarães e Mário de Andrade, seria uma burrice, mas assim, de trabalhar com dados da realidade, digamos assim, com algo que não é poético ou que não é, mas que são simplesmente dados, quer dizer. Então, para mim, foi bastante interessante, que era um outro tipo de dificuldade. Muito obrigada, Bia. O Marcos não colocou mais nenhuma pergunta aqui. Gilberto, você queria mais alguma? Que a gente já está chegando. Eu faço mais uma, que a gente já está chegando no limite do horário, mas mais uma a gente consegue. Tá bom, eu vou puxar para a sardinha de novo para a área de teatro, né, que me interessa também. Você sente que o seu trabalho tem uma vontade de método? Quando eu me inscrevi no seu curso, que você não deu, era um pouco isso que você prometia, né, de certa maneira, de falar de um processo. Eu acho, por exemplo, você, a diretora hoje, que mais claramente deveria ter uma companhia estável de repertório, por exemplo, que você pudesse fazer pesquisa com um grupo. Porque, por um lado, mudar de elenco te ajuda, né? Mas alguma coisa da pesquisa se perde aí. Então, temos pela frente uma possibilidade de escola Bia Lessa, de método Bia Lessa, de companhia estável Bia Lessa, para que isso possa ser reproduzível mais até do que reprodutível em outras paragens? Olha, isso é uma questão que eu me coloco, você colocou muito bem, é um entrave na minha vida, porque ao mesmo tempo que eu tenho alergia a grupo, porque grupo e companhia fica homogêneo. Quando você vê, são as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, e isso eu acho que é um empobrecimento imenso. Isso talvez uma herança que eu tenha do Antunes, que o Antunes é o oposto, ele trabalha com homogêneo, ele é a figura central e a partir daquilo as coisas se dão. Eu gosto do embate, então toda vez que vai criando uma homogeneidade, aquilo eu acho que é um empobrecimento. Ao mesmo tempo, cada vez que você pega novos atores, é você começar do zero, porque você tem que... realmente é um sofrimento imenso, porque são tantas questões que você já caminhou e que aquilo era tão bacana que já tivesse estabelecido para seguir de um determinado patamar, quer dizer, já sabemos a importância do espaço, já sabemos o que significa isso, já sabemos que não há protagonismo, já sabemos que não há vaidade, já sabemos que não há sucesso, já sabemos que o que importa é a questão e não necessariamente o sucesso de público. Então, é uma coisa que eu me pergunto demais. Mas eu acho que talvez eu me encaminhe para uma coisa mista, em que não seja nem um modelo nem outro, mas que, de fato, possa ter uma coisa que se misture. E não... A escola, para isso, é muito boa, né? Porque você pode fazer uma escola e está sempre entrando gente nova, né? Então, isso escola e eu, de fato, tenho, digamos assim, não posso chamar de metodologia, porque não é, como é que eu vou dizer, uma coisa... Mas eu, algum tempo atrás, eu meio que sistematizei, que era o que eu queria fazer ali na oficina, que eu acabei não fazendo, porque me invadiu um trabalho que eu quis fazer, e eu sou 24 horas por dia, e não saberia fazer uma oficina que não fosse produzir coisas a partir do que, de fato, estava acontecendo. Mas que é uma metodologia que meio... é como se fosse fases da criação.
como se você... métodos para tirar as ideias da cabeça, entendeu? Porque eu sinto sempre que as ideias são a coisa que mais nos atrapalha. Ideias boas, as soluções, isso não dá, isso não serve, quer dizer, não há nenhuma solução estética que possa vir de fora que solucione um problema que está criado ali, entendeu? O problema tem que ser resolvido a partir do seu próprio problema, ele indica a solução estética, quando você vê, você já está fazendo sem nem ter visto, entendeu? Então, talvez eu pense numa coisa mista, que realmente possa ter uma ideia de formação, mas que possa ter pessoas que fiquem tempo, pessoas que possam ser convidadas, porque até tem isso no meu trabalho, como é que eu dizer, uma hora eu acho que aquele assunto é melhor para uma exposição, uma hora... Isso eu adoraria pensar. A PUC até me chamou aqui para tentar fazer uma coisa assim, mas eu acabei que era fazer como se fosse uma grande oficina, em que a gente estabelecesse questões e que pudesse ir para qualquer lugar, ou para o cinema, quando o cinema era a melhor mídia para trabalhar aquilo, ou para o teatro, para que você... Porque, de alguma forma, o processo de criação, para mim, é sempre muito parecido. Tanto faz ser cinema, artes plásticas, teatro, são sempre como resolver problemas. E, para resolver problemas, eu acho que você tem que ir devagar, tem que ter fases, tem que ter pedaços. É difícil, às vezes, que você... Acontece também, mas que você resolve de prima uma coisa assim, que você já está tão preparado que aparece uma dificuldade quando vê aquilo se soluciona por si só. Mas é uma coisa que eu penso, sim, Gilberto, não sei como, mas eu penso. Querido. Bom, vamos ter que encerrar, né? Já ultrapassamos um pouquinho o tempo. Eu queria agradecer muito a presença da Bia Lessa. Enfim, a conversa foi muito interessante, muito agradável, interessa para tanta gente, né? Interessa para aluno de letras, interessa para leitor de rosa, interessa para quem gosta de teatro, ou quem quer, para atores, e para todo o intercâmbio dessas artes. Então... esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, junto com os outros programas da série, tá? Então, agradeço muito sua presença, foi muito gentil aceitar, foi excelente. Agradeço ao Gilberto ter participado aqui com a gente, e o Miraldo também, o Marcos Lemos também. Ficamos por aqui, muito obrigado por aqueles que acompanharam no YouTube, e é isso. Beijo, então, gente, muito obrigado a vocês, e um prazer imenso te ver, né? Tchau, gente. Tchau.